Olá, alunos. Aqui é a professora Camila. Hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura da Terra. A gente vai estar dando continuidade à aula passada, que foi falado sobre a estrutura da Terra. A gente já falou, fez alguns comentários sobre a estrutura interna da Terra, sobre as camadas da Terra e falamos também sobre o princípio da isostalsia. E aqui a gente tem características gerais sobre a estrutura da Terra, sobre raio médio, densidade média, massa, temperatura, pressão, aceleração da gravidade. Isso aqui são informações gerais básicas sobre a Terra. A gente falou também sobre como as ondas sísmicas, né, elas vão indicar que existem camadas na Terra. E sobre como essas camadas estão em descontinuidade. Então, elas vão caracterizar a crosta terrestre em camadas. E aqui a gente tem uma imagem para vocês da crosta, né? Dividida em litosfera e astenosfera. E a gente pode ver que a imagem em escala e fora de escala. E aqui a gente pode ver todas essas camadas que formam a estrutura da Terra, desde a crosta, passando pelo manto, pelo núcleo externo e interno, vemos também a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e o núcleo. E também vemos a questão da profundidade deles aí, 2.900 quilômetros, 5.100 quilômetros, a gente pode ver aqui da estrutura da Terra. Para mais informações, ver o vídeo da aula passada. Hoje a gente vai falar sobre terremoto, né? A estrutura da Terra, mais precisamente sobre a condição de ruptura da litosfera que vai permitir com que você consiga, né, ver que a Terra, né, ela tem a, que a gente chama aqui das forças endogênicas, que é o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Então, as placas tectônicas, elas movem em velocidade de centímetros por ano. Então, elas vão se deslocar, né, o suficiente para que muita energia seja acumulada, principalmente nas regiões de borda. O que isso quer dizer? E se uma ruptura aí se origina, né, uma liberação instantânea de uma grande quantidade de energia, ela vai originar ondas elásticas que vão se propagar por toda a Terra. E é isso que a gente chama de terremoto. Então, os terremotos, eles não estão distribuídos igualmente em todas as regiões do planeta, né? Elas vão estar concentradas em algumas regiões, geralmente associadas à presença de atividade vulcânica, chamada de zonas sismogênicas. Aqui na imagem vocês podem perceber, ó, onde está tendo atividade vulcânica, onde está tendo atividade sísmica, na verdade. E aí, ó, está acontecendo aqui na América do Sul, mas mais precisamente na borda da nossa placa, que é a placa sul-americana. Então, a gente tem nessa região aqui que forma a placa sul-americana, né? Ela é uma região que está separando, ela está tendo a separação da placa sul-americana da placa do Oceano Pacífico. Que a gente tem a estrutura da Terra com todos os abalos sísmicos que ocorreram em 1975 a 1995. Percebam aí pelas cores, né, onde teve mais ou menos abalos sísmicos. Entre o vermelho é o que teve mais, e aí o amarelo teve menos. A gente vai falar agora sobre a estrutura da Terra, mais precisamente sobre as zonas, né, sismogênicas. A gente vai falar sobre o cinturão de fogo do Pacífico. A gente vai falar sobre o cinturão sinuoso, que vai desde os Açores, né, passando ali pela África, chegando na cidade da Ásia, falando sobre o sistema mundial de cadeias oceânicas.
Então, no fundo do mar existem, sim, cadeias de montanhas, mas vamos voltar aqui para o cinturão de fogo do Pacífico. O cinturão de fogo do Pacífico é uma região onde está localizado um encontro de várias placas tectônicas. Então, é uma região, né, que tem muito abalo sísmico. É uma região que tem vulcanismo, que tem abalo sísmico e vulcanismo, porque aqui tu tem, ó, a placa das Filipinas, o encontro com a placa do Pacífico, a placa do Oceano Índico, placa australiana, ou seja, tu tem a placa euroasiática, tem um encontro aí de várias placas, isso aí vai fazer que essa região seja muito, né, propícia a ter abalos sísmicos. E a região onde fica o Japão. Eu vou falar agora sobre a estrutura da Terra, sobre as zonas sismogênicas que dividem a litosfera em placas. Isso quer dizer que as bordas das placas são delimitadas por atividades sísmicas intensas, podendo ser acompanhadas de atividade vulcânica. O que quer dizer que a interação dessas placas vai dar origem do que a gente chama de tectônica de placas. Tectônicas de placas a gente tem uma teoria relacionada a tectônicas de placas, que é a teoria das placas tectônicas, que foi desenvolvida entre a década de 50 e 70, relacionada às ideias do Wegener, a gente vai falar ainda sobre isso, e como essas placas elas se movem, como os continentes, na verdade, se movem. Então, as evidências dessa teoria, né, que foram encontradas no fundo do oceano, falavam sobre como a litosfera se dividia em duas placas, né? E como as bordas dessas placas eram formadas por rochas recentes, enquanto que as mais afastadas eram formadas por bordas, né, com rochas mais antigas. E aí o Wegener, com todas essas ideias aí dele, foi desacreditado, não acreditaram no cara. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas o caso é que depois, na década de 70, a gente tem um outro geólogo chamado Arthur Holmes, e ele vai pegar essas ideias e vai trabalhar, só que agora falando sobre o assoalho oceânico, e falando sobre como ele está se expandindo por causa de forças resultantes do movimento de convecção do magma, que é o que a gente vai falar agora, sobre como essas placas aí, elas estão se movendo a velocidade de alguns centímetros ao ano. Então, o que é o que a gente pode ver aqui? Que há um afloramento de magma, que ele vai formar rochas nas regiões dorsais, então essas rochas vão ser empurradas. E aí elas vão consolidar de um lado e para o outro e vão expandir a placa oceânica. A gente vai falar sobre isso mais para frente. A gente vê aqui as duas placas principais e algumas das placas menores. Vocês também podem estar observando isso no material de vocês, tem as principais placas tectônicas na página 67. Bom, as bordas das placas elas podem ser de três tipos. E aí elas vão ser definidas pelo tipo de tectonismo. Elas podem ser margens construtivas, destrutivas e conservativas. As construtivas é onde as placas sofrem acreção, as destrutivas é onde há uma ou mais placas que elas são consumidas, e as conservativas é onde há o deslocamento relativo entre placas. E aí o que isso quer dizer? Que onde as placas são construtivas é onde há centros de espalhamento, e aí que a gente entra na questão das dorsais oceânicas. Nessa região de dorsal, há uma contínua separação entre duas placas, ou seja, tem material saindo, né, entre essas duas placas. Isso vai fazer com que esse material que está saindo do fundo do oceano, ele vai fazer com que essas placas se afastem, né? Então, há um crescimento lateral dessas placas, elas ficam mais grossas nessa região.
Agora, sobre placas destrutivas, que é uma região de convergência de placas, é onde duas placas colidem. Então, há a subducção de uma delas, ou seja, uma delas vai supererguer a outra. Ela vai ultrapassar a outra. Então, elas estão associadas a sismos que ocorrem em trincheiras oceânicas e elas também podem ocorrer em arcos de ilhas e cinturões de montanhas. E a gente vê uma região do globo, que é a região chilena, próxima aqui do Brasil, em que a colisão de placas do Pacífico e da placa sul-americana que vai formar as placas aqui dos as placas dos Andes chilenos. Ainda falando sobre placas destrutivas, a gente vai falar sobre o encontro de duas placas continentais. Quando duas placas continentais se encontram, há o espaçamento da crosta terrestre e aí elas vão formar cadeias de montanhas, geralmente com pouco vulcanismo, né? Não vai estar associado ao vulcanismo, mas aí a densidade similar das duas placas vai dificultar esse processo de subducção que acontece. As duas placas elas são formadas do mesmo material. Então, quando elas se encontram, como elas têm a mesma densidade, uma não vai conseguir sobreerguer a outra muito bem. E aí a colisão dessas duas placas vai originar as cadeias de montanhas, como é o caso do Himalaia. Agora, quando há o encontro de uma placa tectônica com a placa oceânica, placa tectônica não, a placa continental com a placa oceânica, a placa oceânica ela vai sofrer subducção porque ela vai ser a mais densa. Então, a liberação da água presente nessa placa vai fazer com que o vulcanismo, que está associado aí às profundidades, né, às grandes profundidades, vai associar com a criação das cadeias de montanha pela colisão das placas, ou seja, quando as duas placas se encontrarem, vai criar montanhas, cadeias de montanhas. Então, a colisão entre as placas aí, oceânica e uma placa continental vai gerar um arco vulcânico por processo magmático associado à subducção da placa, ou seja, ela vai estar associada a vulcanismo, ou seja, associada a aparecimento de vulcão. Não só montanhas, mas também vulcões. Agora, quando duas placas oceânicas se encontram, a liberação da água presente na placa ela vai descender. E aí vai gerar um vulcanismo responsável pela formação de arcos e ilhas. Aí esse tipo de margem destrutiva apresenta sismicidade elevada, ou seja, muito vulcanismo. Então, a colisão entre duas placas oceânicas gera um arco de ilha por processo magmático associado à placa, né, descendente, uma placa que é descendente. Margens conservativas, que é o deslocamento relativo entre placas, é quando há falhas transformantes, que são estruturas presentes nas dorsais oceânicas que conectam dois segmentos da dorsal. Elas podem também conectar segmentos de zona de subducção. Mas o caso aqui é mais frequente nas cadeias oceânicas. Nesse tipo de margem de placa, não há criação ou destruição da placa, há apenas o deslocamento relativo entre as duas placas. Então, você pode observar aí na figura que as falhas transformantes elas vão deslocar os segmentos das dorsais oceânicas. Gente, o assunto é até aqui. A gente fala sobre a estrutura da Terra, sobre placas, sobre a teoria do Wegener e tal, em outra aula. Espero que vocês façam o exercício da página 69 e da página 70. A gente se vê na próxima aula.